no segundo momento da nossa aula de língua portuguesa. Vamos conhecer o que nós temos para a nossa aula de hoje. Temos aí o objeto de conhecimento, que é o funcionamento das linguagens na produção de textos multissemióticos. E o detalhamento, produzir textos em diferentes linguagens, construindo sentidos e empregando em diversos espaços, momentos e os sujeitos envolvidos. Muito bem, esse é o tema da nossa aula de hoje. Vamos conhecer agora o que nós iremos estudar. Muito bem, então hoje nós vamos estudar sobre as funções da linguagem. Então a linguagem ela tem várias funções, né? Então a gente vai estudar as 6 principais, né, que estão envolvidas aí nesse processo, né, da linguagem. Então, as funções de linguagem são formas de utilização de linguagem segundo a intenção do falante, ou seja, cada tipo de função da linguagem ela vai ter um foco e esse foco vai estar direcionado ao falante, né? Então, nós podemos observar na nossa cartela, né, que tem um desenhinho aí, pode colocar, por favor? Isso. Então, vocês podem observar que nós temos os 6 tipos, né, de funções da linguagem. Então, eu coloquei nesse mapinha aí para vocês visualizarem melhor, né, a função referencial, que ela tem um foco no referente. Então, esse referente é a própria informação do texto, tá? Nós temos a função emotiva, que ela vai estar com foco no emissor, né, a pessoa que escreve o texto, né? E a função poética é com foco na mensagem, né? Então, ele vai se preocupar muito com o que está escrito no texto, né? E para quem vai ser direcionada essa mensagem. E a função conativa, que podemos dizer também de função apelativa, ela vai estar com foco no receptor, ou seja, a pessoa que vai receber essa informação. E geralmente esse tipo de função vai estar muito voltada para as propagandas, né? As campanhas publicitárias, né? Discursos políticos, né? Que justamente tem a função de convencimento, de convencer, né? E aí nós temos a função metalinguística, que é a função que está com foco no código, né? Esse código é a própria língua portuguesa. E nós temos a função fática, que ele vai estar relacionado aí ao canal, com foco no canal, né? Esse canal de comunicação, que vai acontecer nos diálogos, né? Nas conversas, nas ligações telefônicas, porque sempre vai estar tendo essa forma de manter o contato, né, entre os falantes. Então, seguindo, nós vamos para a nossa primeira função. Vamos conhecer. Isso, então nós temos aqui, ó, a função referencial, né, que o foco dela é no referente. O contexto também vai ser bastante importante, né? Então, a função referencial tem como objetivo da mensagem a transmissão de informação sobre a realidade ou sobre um elemento a ser designado. Então, aqui, ó, a mensagem, né, que ela vai ser transmitida e vai ter o quê? Uma informação importante aí, né? A intenção é transmitir ao receptor dados da realidade de uma forma direta e objetiva, com palavras empregadas em seu sentido denotativo. Então, aqui, a preocupação, né, dessa função referencial é a transmissão da informação, né? Então, ela vai ser de forma direta e objetiva para que a pessoa que vai receber essa informação, ela vai entender, né, claramente. E aí, os textos vão estar no sentido denotativo, ou seja, não existe uso de metáforas, né? Não vai existir a metáfora, vai ser palavras no seu sentido real mesmo, né? Quando isso ocorre, fica caracterizada
a função referencial. Ou denotativa, né? Referencial é relativa ao referente, ao contexto, no caso, a própria informação. Então, os textos vão priorizar a informação. Vamos ver aqui nos exemplos. Olha, nós temos aí o texto jornalístico, né? Porque ele é um texto em que ele vai estar informando sobre alguma notícia, algum fato que ocorreu, e aí o jornalista vai ter que escrever esse texto de forma clara e objetiva para que o seu ouvinte, né, as pessoas que estão consumindo essa informação, elas vão poder entender, né, de forma clara o que aconteceu, né? Então, por isso vai ser um texto com uma linguagem clara, um texto objetivo. Ok? Então, nós vamos ver um exemplo do texto jornalístico. Vamos ver como é que ele se apresenta, a linguagem, né? Como se apresenta para nós mostrarmos a função referencial, né? Já que a informação é mais importante. Então vejam que aqui nós temos a capa, né? A página do jornal, em que ele vai estar mostrando uma informação, uma notícia, né? Então, você observa que nós temos o título, né, do jornal. Observem que a linguagem é bem simples, ó, você consegue entender perfeitamente o que foi que aconteceu. Olha, hoje começa prazo para pedir isenção no Enem. Então, logo que você começa a ler o texto, você já sabe do que se trata, né? Ou seja, os alunos eles podem, né, os candidatos podem pedir isenção, né, na inscrição do Enem, né, os jovens que vão fazer o vestibular, né? Então, no título do texto jornalístico, você já consegue entender do que se trata. Então, nós temos aqui um exemplo de quê? De função referencial. Por quê? Porque ele está trazendo informações objetivas, claras, que qualquer pessoa, em qualquer lugar, ele vai ler esse texto e ele vai entender a mensagem, né? Já que o foco da função referencial é trazer uma informação. Então, aqui você pode observar, né, com a leitura do texto, né, o texto jornalístico, ele pode trazer o título, né, da informação, ele pode trazer também um subtítulo. Nesse caso aqui, ele não está trazendo subtítulo, né, ele já segue para o primeiro parágrafo da notícia, né? E aí a gente começa a observar, vocês podem acompanhar a leitura do texto, tá? Hoje começa o prazo para pedir isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, né, que vocês já conhecem. O pedido pode ser feito até o dia 15 de abril. A taxa de inscrição da última edição do exame foi de R$ 85. Os pedidos devem ser feitos na página do participante. Então, aqui no primeiro parágrafo, você consegue ler essa informação e você consegue identificar do que se trata, né? Você observa o prazo, né, que eles estão dando, o período, né, que a pessoa tem que se inscrever, o valor da taxa de inscrição. Ele mostra também a página, né, que a pessoa tem que ir lá e entrar, né, para poder conseguir fazer o pedido da sua taxa de isenção, né, para prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, que no caso é o Enem. Então, nesse primeiro parágrafo, você já consegue entender perfeitamente do que se trata. Então, logo nós vamos ter o quê? A função referencial. Por quê? Porque ela vai estar informando, ela vai estar trazendo informação importante para os candidatos que prestam, né, o Enem. Daí, a importância de nós entendermos que a função referencial, ela vai estar com foco na informação. E aí ela pode também estar nas dissertações de mestrado, elas podem estar nas redações dos alunos, né? Nos textos descritivos. Então, ele vai ter o objetivo de informar. O foco é a informação, ok? E agora a gente vai conhecer a função emotiva ou expressiva. Então, essa função, ela tem o foco no emissor. Né? E quem é o emissor na comunicação? O emissor, no caso, é a pessoa que
emite, né, que fala, né? Então, observe que aí ela tem como objetivo principal transmitir suas emoções, sentimentos e subjetividades por meio da própria opinião. Então, aqui você observa que essa função ela vai estar com foco aonde? No emissor, e aí ele tem como objetivo transmitir aqui as suas emoções, os seus sentimentos, né? E aí a própria opinião do emissor é que vai ser mais importante. Esse tipo de texto é escrito em primeira pessoa, né? Já que é o emissor que está falando, e está voltado para o emissor, uma vez que possui um caráter pessoal, né? Como, por exemplo, podemos destacar os textos poéticos, né? Observem aqui, através do eu lírico, né? No poema, essa função ela vai estar presente nos poemas, né? As cartas, os diários. Por quê? Porque a carta existe um emissor, a pessoa que escreve essa carta para outra pessoa, né? E os diários também vão estar escritos em primeira pessoa, né? Ele vai estar relatando o seu dia a dia, o que aconteceu daquele dia. E sempre vai estar voltado para os seus sentimentos, ou as coisas boas que aconteceram, ou as coisas ruins, e vão estar relatados aí no diário, né? Na carta também, né? Para dar uma informação. No caso, hoje a gente já não usa mais cartas, né? É muito difícil. A gente já tem outros meios de comunicação que, no caso, essa função vai estar presente, né? Todos eles são marcados pelo uso de sinais de pontuação, né? As reticências, o ponto de exclamação. Por quê? Porque ela está muito envolvida com as nossas emoções, né? E as nossas emoções elas vão requerer o uso, né, de exclamações. Então, nós podemos ter aqui como exemplo, temos aqui, olha, um poema do Carlos Drummond de Andrade, né, que chama-se Destruição. Então, observe que aqui, nesse poema, a gente vai ter a presença do eu lírico, né? O eu lírico vai estar falando aqui. Então, por meio desse eu lírico, ele vai estar dizendo o quê? Dos sentimentos, né? Quando ele diz assim, olha, os amantes se amam cruelmente. Tá falando aqui de sentimento, né? De amor. E com se amarem, tanto não se veem. Um se beija no outro refletido. Dois amantes que são dois inimigos. Então aqui, olha, está falando de sentimento, né? E a gente até observa aqui, olha, uma palavra que ele usa, né? Cruel. Os amantes se amam cruelmente, né? E que eles se veem refletidos um no outro, né? Ele diz, dois amantes que são dois inimigos. Ou seja, o amor, ele vai estar no sentido, digamos assim, bom e ruim, né? Porque uma hora eles se beijam, outra hora eles são inimigos, né? Eles se odeiam. Então aí o eu lírico ele traz, né? Ele mostra essa função de tentar mostrar o que ele está sentindo, né? Através do eu poético, do eu lírico. Amantes são meninos estragados pelo mimo de amar e não percebe quanto se pulverizam no enlaçar-se. E como que era mundo, volve a nada. Ou seja, ele diz, né, que os amantes são meninos estragados. Então a gente olha lá um pouco lá para a infância, né, quando a criança é um pouco mimada, né, e aí, por esse mimo de amar, não percebe o quanto se pulverizam no enlaçar-se. E que depois torna-se nada, né, como ele disse, era um mundo, volve a nada. Então, uma hora eles se amam, outra hora não existe mais nada, né? Nada, ninguém. Amor, puro fantasma, que os passeia de leve, assim a cobra. Se imprime na lembrança de seu trilho, e eles que quedam mordidos para sempre deixaram de existir,
mas o existido continua a doer eternamente. Então vejam que aqui a questão do sentimento, ele está falando de emoção, de sentimento, o amor, né, um sentimento bom, e que ele também vai ocasionar aí uma coisa ruim, de contrito, de conflito, né? Então o amor ele vai trazer isso. Então essa função ela vem tentar mostrar que o eu poético, o eu lírico vai estar mostrando o que? Os seus sentimentos, ok? Então nós temos agora a função poética. A função poética, ela está com a ênfase na mensagem. Então essa função poética, ela é caracterizada, né, nas obras literárias, né, que possui como marca a utilização do sentido conotativo das palavras. Então vejam bem, sentido conotativo. O sentido conotativo das palavras significa que nós vamos ter as metáforas, né? Nós vamos ter algumas expressões, né? Como as figuras de linguagem. Nessa função, o emissor preocupa-se de que maneira a mensagem será transmitida por meio da escolha das palavras, né? Das expressões, das figuras de linguagem, né? Por isso que aqui o principal da função poética, né, é o elemento comunicativo, é a mensagem, é aquilo que ele quer passar para a pessoa que vai ler, né, para o receptor, né? Então você pode perceber que nesse tipo de função não pertence somente aos textos literários, né, no caso os poemas, mas também ele pode estar presente em algumas expressões cotidianas, na publicidade, né, utilizando aí as metáforas, provérbios, né, as anedotas, os trocadilhos, a própria música, né, a letra das músicas, elas vão ter essa função poética, não é? Por quê? Porque ele vai estar com foco na mensagem. Então essa mensagem, ela tem que estar bem elaborada, né, para tocar a pessoa que vai ler esse texto ou essa música, né? Então nós temos um exemplo da música Choram as Rosas. Vamos observar aqui. Choram as rosas. Observem aí, ó. Seu perfume agora se transforma em lágrimas. E eu me sinto tão perdido, choram as rosas. Observem aqui que ele está usando a metáfora. Olha, choram as rosas. Por que existe uma metáfora aqui? Porque as rosas não choram. Não é? Quem chora somos nós. Então observe que ele usa a metáfora para dizer, né, que essa rosa aí, ela está com o sentido como se fosse uma pessoa, né? Por quê? Porque as rosas não têm essa habilidade de chorar, não é? Então, por isso que na letra das músicas, o que vai estar o foco é na mensagem. Qual é a mensagem que está sendo proposta na letra dessa música, né? Aí ele diz, ou seja, as rosas estão chorando, ou seja, alguém está sofrendo, né? Seu perfume agora se transforma em lágrimas. Observem aqui, ó. Seu perfume. As rosas têm perfume, não é? Só que aí ele diz que esse perfume se transforma em lágrimas. Lágrimas significa o quê? Sofrimento, né? Eu me sinto tão perdido. Choram as rosas. Então observem aí que ele está sofrendo por amor, por um amor que não é correspondido. Então a preocupação dessa função é falar do sentimento, né? E ele continua, chora minha alma como um pássaro de asas machucadas, né? Então você observa que mais uma vez ele usou a metáfora na palavra pássaro, né? De asas machucadas. E assim, nos meus sonhos te procuro, chora minha alma. Lágrimas que invadem meu coração, lágrimas, palavras da alma. Lágrimas, a pura linguagem do amor. Então, vocês observaram aí que nessa função, nós temos a função poética, tá bom? Então, agora vamos para a função fática. A função fática, ela tem o objetivo principal de focar no canal, né? O canal é o item mais importante dessa função. Ela tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação de modo que o mais importante é a relação entre o emissor e o receptor da mensagem. Ou seja, vai ter uma relação entre o emissor e o receptor, tá? E o foco reside no canal de comunicação.
Esse tipo de função é muito utilizado nos diálogos, né? Nas expressões de cumprimento, na saudação, no discurso, ao telefone, etc. Então, observe aí que é o quê? Na conversa, no diálogo, nas saudações, ou seja, você vai estar sempre falando, né, com o seu receptor, e no discurso de telefone, por exemplo, você vai estar falando com alguém do outro lado da linha, e aí você vai usar algumas expressões, né? Você vai dizer alô quando você chama, ou uma pessoa liga para você, você vai responder com a palavra alô, né? Logo de início, né? Então, ele vai estar sempre focado na questão do canal, né? De manter essa comunicação. O canal pode ser o telefone, né? Que vai estar ali mediando a sua fala, né? Com o seu receptor. O diálogo frente a frente, um com o outro, vai estar ali conversando e sempre um vai estar puxando essa conversa, né? Para não cair a comunicação. Então, o foco aí é o próprio diálogo, a própria voz humana está ali nesse diálogo. Então, essa é a função fática, né? Então, vamos seguir para mais uma função. Vamos lá. Nós temos aí a função conativa ou apelativa, que ela vai ter o foco no receptor. Então, o receptor quem é? A pessoa que recebe essa informação, que vai estar recebendo essa informação. E ela é chamada também de apelativa, né? A função conativa ela é caracterizada por uma linguagem persuasiva. O que é persuasiva? Que significa que ela tenta convencer o outro, né, de alguma coisa, que tem o intuito de convencer o leitor. Por isso, o grande foco é o receptor da mensagem. Essa função é muito utilizada nas propagandas, nas publicidades e discursos políticos, né? Porque todas essas a propaganda, a publicidade, o discurso político, eles têm a função de convencer o leitor, né? A pessoa que está vendo aquela propaganda, né? A pessoa que está ouvindo aquele discurso político. Então, ele vai ter esse poder de convencimento, tá? E aí, esse tipo de texto, ele costuma se apresentar na segunda ou na terceira pessoa, né? Com a presença dos verbos no imperativo e também o uso do vocativo. Então, o imperativo sempre vai estar presente aí, né? Nós temos agora um exemplo, observem aí. Olha só, como essa oração, a gente percebe que ela é bastante apelativa. Vejam bem, olha, Nossa Senhora da Aprovação, para ser invocada nos dias de campanhas urgentes. Né? Então, a gente já começa a perceber que há uma certa apelação, né, na linguagem dessa oração. Ó. Minha Nossa Senhora da Aprovação das campanhas justas e urgentes, interceda por mim junto ao Nosso Senhor dos clientes. Socorre-me nesta hora de aflição e desespero. Observaram com a palavra socorre-me? Então está apelativo, né? Está muito apelativa. Vós que sois a santa protetora das campanhas mal compreendidas, a santa dos aflitos que refaz a campanha 5 vezes, a santa dos sem férias, dos sem fim de semana e dos sem feriados, proteja-me, ajuda-me, dê-me forças, coragem à minha campanha aprovada no final do dia sem preteste. Atenda ao meu pedido. Então, vocês observaram, né, como ele usou o imperativo aí, proteja-me, ajuda-me. Né? Então, ele usa o imperativo para fazer uma apelação, né, para que a pessoa se sinta convencido de atendê-lo. Né? E aí nós temos agora a função metalinguística. E o foco dela é no código. Código, o que é o código? É a própria língua, no caso a língua portuguesa, né? A função metalinguística ela é caracterizada pelo uso da metalinguagem, ou seja, a linguagem que se refere a ela mesma. Desta forma, o emissor explica um código utilizando o próprio código. Então, um texto que descreve sobre a linguagem textual ou um documentário cinematográfico que fala sobre a linguagem do cinema. São alguns exemplos. E, é claro, nos textos metalinguísticos que merecem, né, destaque são as gramáticas e os dicionários. Então, observe aí que aí nas gramáticas, a gramática ela vai ensinar a própria língua, não é isso? O dicionário, por exemplo, o dicionário também, ele vai explicar o que significa a própria língua. Né? Então, nós temos aí, por exemplo, o pronome. O que significa o pronome?
O pronome é a palavra que representa um nome, um termo usado com a função de um nome, né? Um adjetivo ou toda uma oração que segue ou antecede. Então, você percebe que ele está explicando o código pelo código. Qual é esse código? A língua portuguesa. Ele está falando de uma classe de palavra, que é o pronome. Então, logo, nós vamos ter o quê? A função metalinguística, que é quando o código explica o próprio código. Esse código que é a língua, tá? Para vocês não confundirem. É a própria língua portuguesa explicando ela mesma, ok? Então é isso, pessoal. Hoje nós estudamos sobre a intertextualidade, compreendemos que ela pode ser explícita e implícita, que ela acontece de 3 formas diferentes, né? Que é a paráfrase, a paródia, aliás, de 4 formas, a citação e a alusão ou referência. E também falamos sobre a interdiscursividade. Esperamos que você tenha gostado e entendido. É isso, professora Sheila? Isso mesmo, gente. Então, vocês estudaram também sobre as funções da linguagem, né? Essas 6 principais funções que a linguagem possui, que é a função referencial, a fática, a conativa, a referencial, a metalinguística, né? A poética. Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau.